ele é considerado um dos negros mais influentes do mundo, com menos de 40 anos. Apaixonado pela comunicação, criou o jornal Voz das Comunidades, mas foi com a cobertura da tomada do Complexo do Alemão pelas forças policiais que ele ganhou o mundo. O meu convidado no perfil de hoje é o comunicador René Silva. René, muito obrigada pela sua participação no perfil. Obrigado. Vamos começar contando um pouquinho da história da sua paixão pela comunicação. Eu quero saber o que despertou em você o interesse pela comunicação. Quantos anos você tinha quando você começou a mexer com isso? Então, eu comecei com 11 anos de idade, né? Eu estudava numa escola pública, lá dentro do Complexo do Alemão. E nessa escola já existia um projeto criado pelos próprios alunos e professores, que era de uma rádio e de um jornal escolar. Né? Ainda estavam pensando em criar um blog, alguma coisa, mas isso foi muito tempo. Eu tinha 11 anos de idade, foi em 2005. E aí eu conversando com a diretora, com professores, eu comecei a perceber que havia necessidade também de criar um jornal para dentro da comunidade. Porque esse jornalzinho da escola, a princípio, era uma coisa interna. Exatamente. O jornal da escola, ele basicamente falava dos problemas da escola, falava dos projetos sociais da escola, dos alunos de destaque da escola que estavam viajando, talentos, né? Falava um pouco da parte interna. E no entorno da escola, né, na comunidade, não tinha nada, não tinha um jornal, não tinha uma rádio, não tinha nada que pudesse dar voz à comunidade, que pudesse falar das situações que as pessoas viviam. E aí foi quando eu comecei a pensar, né? Eu sempre abria os grandes jornais daqui do Rio e olhava tentando ver alguma coisa positiva sobre a comunidade. E sempre ela coisa negativa, sempre eu via a violência, mortes, tiroteio, tráfico, né? Nunca era sobre um projeto social, um projeto cultural, ou que falassem até dos outros problemas sociais. Das necessidades da comunidade. Esgoto a céu aberto, as ruas esburacadas, a falta de saneamento básico, né? A falta de água, postes sem iluminação, então, enfim, muitos problemas sociais que as pessoas vivem até hoje, né? Dentro das favelas do Rio de Janeiro. Eu estava pensando em como podia fazer isso, como podia falar. E foi aí que surgiu a ideia de criar o Voz da Comunidade. E aí conversei com a diretora, pedindo apoio, conversei com os professores, pedindo apoio, até para a revisão do jornal, né? Eu era muito novo, tinha 11 anos de idade, então não sabia muito. Para viabilizar esse projeto. Eu não sabia muito. Meu primeiro acesso à internet, meu primeiro acesso ao computador foi dentro da escola. Eu antes nunca tinha tido acesso em nada disso, tecnologia. Então, dentro da escola, na sala de informática, foi onde surgiu esse Jornal da Comunidade. Foi meu primeiro acesso à internet, primeiro contato com o computador. E aí, daí em diante, minha vida mudou. Né? Eu pude conseguir, né, ajudar a comunidade a mostrar os problemas sociais que ali existem até hoje e os projetos culturais, os talentos, né, o que a gente tem de bom ali dentro também acontecendo. Você percebeu que já, mesmo nesse primeiro momento, já houve uma repercussão positiva desse jornal? O que acontece é que assim, a gente que mora nas favelas e tudo, tem associações de moradores. E as associações de moradores, elas sempre têm contato com os órgãos, com o prefeito, com o governador, com os deputados, com vereadores, e eles sempre levam as nossas reivindicações. Só que quando o Voz da Comunidade surgiu, a Associação de Moradores, as ONGs da comunidade começaram não só a falar dos problemas, mas também a levar um jornal da comunidade. E aí quando eles chegaram para um prefeito, um governador na época, um político, mostrando um jornal criado pelos moradores da comunidade, reivindicando melhorias, isso fez um diferencial muito grande. Não era só a palavra, né? Tava era mostrando, quase que um documento. Né? Exatamente. Então era uma reivindicação da própria comunidade. E aí, com isso, os problemas começaram a ser resolvidos muito mais rápido. Né? Não era só a associação de moradores pedindo. Você tinha ali os moradores através de um jornal, e era criança, adolescente, a maioria. Então, isso despertou a atenção de muita gente que começou a resolver problema de esgoto a céu aberto, a falta de manutenção nas quadras e campos de futebol, as pracinhas da comunidade. Então, a gente começou a falar cada vez mais desses problemas dentro do jornal e os presidentes de associações, as ONGs, levavam isso para as autoridades para que os problemas fossem resolvidos mais rápido. Criou uma rede de apoio, né? Exatamente. E é bacana a gente falar isso porque você, de alguma maneira, estava conseguindo melhorar a qualidade de vida dessa população, né? Sim. E como é que foi a evolução, né, desse processo todo até chegar nesse estopim com a cobertura da tomada do Complexo do Alemão pelas forças policiais? Isso foi
esse fato, né, com a implantação da UPP, por exemplo, foi noticiado, foi coberto ao vivo, né? A gente acompanhou aquilo tudo acontecendo, mas você queria mostrar por outro lado, né? Com o olhar de quem estava ali dentro vivenciando aquilo tudo, né? É muito curioso falar disso, da ocupação do Complexo do Alemão, por exemplo, porque eu não tinha nenhum planejamento, não tinha nenhuma ideia de que isso pudesse se transformar. Eu estava ali só pensando, né, assistindo pela televisão também, estava ali dentro de casa, dentro daquela situação toda, e eu comecei a usar o Twitter, né, eu tinha aproximadamente 180 seguidores, 200 pessoas me seguindo, e essas pessoas começaram a me mandar mensagens pelo Twitter perguntando se eu estava bem, se eu estava seguro, se eu estava em casa, né? Muita gente de fora, muita gente, professores, diretores que me conheciam por conta do jornal. E eu comecei a responder. Só que eu estava respondendo 1, 2, 3, 4 pessoas e de repente apareceu mais de 850 menções no Twitter. E eu não sabia o que fazer, mais de 850 menções. Não dá nem para responder. Não dava. E eu cliquei e quando eu cliquei apareceu 1.500, 2.000 e não parava. Eram milhares de pessoas me mencionando e eu não tinha noção de onde essas pessoas tinham surgido, né? De onde elas Isso foi se multiplicando à medida que você ia fazendo as postagens. Exatamente. Eu só estava respondendo ainda no começo. Eu não estava nem fazendo as postagens sobre o que estava acontecendo na comunidade. Só estava respondendo. Só que muitas dessas pessoas que eu estava respondendo começaram a mandar mensagens para pessoas famosas, para políticos, formadores de opinião, jornalistas, dizendo que eu morava ali dentro da comunidade. E como estava todo mundo assistindo pela televisão, estava todo mundo acompanhando, sabendo daquele momento ali no Complexo Alemão, então todo mundo começou a me seguir. As pessoas mandavam mensagem: segue esse menino, ele mora lá dentro da comunidade, ele tem um jornal, segue ele. E aí, de repente, os famosos começaram a me seguir. Luciano Huck, a Glória Pérez, William Bonner, jornalistas, formadores de opinião em geral, começaram a me seguir. E não só me seguir, começaram a me seguir, mandar mensagens, pedir para as outras pessoas me seguissem também. Então, de 180 seguidores, em meia hora, 40 minutos, eu já estava com quase 10.000 pessoas me seguindo. Né? E pessoas do mundo inteiro me seguindo, jornalistas, formadores de opinião, o Brasil, né? As pessoas... Porque o mundo todo estava acompanhando esse processo. Exatamente. Então, todo mundo queria saber sobre a situação do Complexo do Alemão, o que estava acontecendo. E a principal questão era que todo mundo estava acompanhando pela televisão, mas ninguém tinha um panorama real ali dentro, de dentro da favela. Então eu tinha informações privilegiadas por morar ali dentro. Então eu sabia quando a polícia estava entrando, quando o helicóptero estava sobrevoando, quando estava tendo um tiroteio, quando, por exemplo, aconteceu de o transporte público e alternativo dentro da comunidade parar de funcionar, quando as escolas fecharam, as pessoas não conseguiam sair para trabalhar, não conseguiam sair para estudar. Então, tudo isso eu pude acompanhar mais de perto do que a grande mídia. De como a vida, né, dos moradores estava sendo afetada naquele momento. O impacto real na vida dos moradores ali dentro da comunidade, só eu tinha acesso a essas informações. Aí comecei a narrar isso através do Twitter. Comecei a mostrar, comecei a falar: olha, a escola tal tá fechada, acabou de fechar, a diretora fechou por conta da operação. As ruas estão fechadas porque a polícia está entrando na comunidade. Então eu comecei a falar informações para que ajudassem os moradores da comunidade quando estivessem chegando ali dentro ou quando estivessem saindo, né? Para evitar os riscos, e também para quem não morava ali saber o panorama real. Tanto que muitas vezes eu cheguei a corrigir a grande mídia. Né? Algumas emissoras estavam fazendo um trabalho sensacionalista ali dentro, mostrando alguns lugares. Por exemplo, tinha um lugar ali no Complexo do Alemão, na Grota, em que uma repórter chegou ali na frente e falou que aqueles escombros, ela chegou num lugar que estava tudo quebrado, né? Tava uma situação... E ela chegou que ali tinha tido um tiroteio, que o Caveirão tinha passado por ali, só que não era aquilo, eram as obras do PAC, na época, do governo federal, fazendo ali, mudando. O entulho já estava lá. Estava entulho, então eles começou a narrar e eu falei que era mentira. E aí quando eu comecei a corrigir, chamou ainda mais a atenção da população e da sociedade como um todo, para falar que, olha, a grande mídia, a gente tem que entender, né? Se realmente está falando a verdade, se não. E é preciso ter cuidado, porque muitas vezes uma informação equivocada,
né, leva a um conceito errado de quem está assistindo, né, que Exatamente. pode prejudicar ainda mais a forma como essa população é tratada. Né? Exatamente. Porque a gente já tem um preconceito, né? As pessoas que não moram em favela, que nunca foram à favela, não conhecem ninguém nesse espaço, já tem um preconceito criado pela mídia, criado pela sociedade, criado dentro do seu ambiente familiar, dos seus amigos ali. E muitas das vezes criado porque não tiveram oportunidade. Eu até nem julgo tanto quando a pessoa fala, eu não conheço, a pessoa na inocência de falar certas situações, porque de fato muita gente nunca teve acesso, né? Tem gente que mora, né, no Leblon e nunca saiu do Leblon. Assim como tem gente do Complexo Alemão e nunca saiu do Complexo Alemão, não tem contato com outras partes da cidade. Então eu comecei a observar, né, que as pessoas estavam tentando querer entender também aquela situação do alemão, se de verdade tudo o que estava falando pela mídia era verdade ou não. E eu comecei a corrigir outras coisas, outras situações, né? Quando falavam que tinham tido um tiroteio e na verdade não estava tendo, que era um helicóptero só que estava sobrevoando. Então eu comecei a corrigir. Isso chamou a atenção também da mídia, que passou a usar o meu Twitter como referência para falar. E aí, quando como as fonte de emissoras, notícia. exatamente. E aí começaram a usar o meu Twitter como fonte de informações para poder falar. Helicóptero sobrevoando agora, acabei de ver no Twitter do Voz da Comunidade, acabei de ver no Twitter do Renê. Então as pessoas começaram a ver isso como uma fonte de notícia, de informação. E você percebeu também interesse das pessoas, aí não só dos jornalistas, mas da população que passou a acompanhar os seus tweets? Você percebeu o interesse deles em saber realmente, por exemplo, sobre a segurança da população, sobre de que maneira as pessoas estavam sendo afetadas naquele momento? Você falou, por exemplo, que uma escola determinada poderia ter fechado as portas por causa do tiroteio, as pessoas chegando do trabalho. Então, houve também essa preocupação de quem não mora na comunidade de saber essas informações? Sim, sim. Muita gente que não mora dentro da comunidade começou a perguntar informações de segurança, como realmente os moradores estavam se sentindo diante dessa situação toda, né? Que não estavam conseguindo ir para o trabalho, que não estavam conseguindo levar o filho na escola, né? Não estava conseguindo, a padaria que não conseguia abrir. Então eu comecei a relatar outras situações. Por exemplo, tinha uma festa de 15 anos marcada para acontecer no dia da operação e a festa foi cancelada. E aí a gente conseguiu falar ali pelo Twitter, narrando como que estava acontecendo, o que estava acontecendo, que a menina, a debutante, já estava vestida, já estava com vestido, pronta para a festa, e aí a festa foi cancelada, o salão, né, não conseguia chegar porque estava tendo essa operação grande na comunidade. Então eu comecei a relatar como toda essa operação gigante que o Brasil e o mundo estavam acompanhando ao vivo, estava afetando na vida, na rotina dos moradores ali dentro. E como é que você percebeu, depois de toda essa divulgação na mídia, da imprensa internacional passando a acompanhar você e as informações que você estava dando, o que mudou para a Voz das Comunidades, né? Como é que foi esse processo de ganhar o mundo, né? De ser notícia no mundo inteiro? Isso foi muito curioso, porque em 24 horas o meu Twitter já estava com quase 40 mil seguidores. E essas pessoas, né, muitos jornalistas, formadores de opinião que estavam me seguindo, eles procuraram, né, através de um blog que eu tinha criado muito tempo atrás, o meu endereço. No dia seguinte da ocupação do Alemão, no meu portão estavam todas as emissoras do Brasil e emissoras internacionais, como Al Jazeera, CNN, BBC, New York Times, estavam no meu portão e queriam saber, né, como que foi o planejamento para publicar em tempo real. Eu falei, não teve um planejamento. Exatamente, não teve um planejamento, né, a coisa aconteceu natural. E eu tinha 17 anos ainda, era menor de idade nessa época. Então muitos jornalistas questionaram, falaram, você, menor de idade, publicando, falando informações, né, através do Twitter, como que foi tudo isso? Então eu pude, né, através disso tudo, né, o Voz da Comunidade, fazer o Voz da Comunidade crescer, né, jornalistas que foram lá, entrevistaram, a gente apareceu em todas as emissoras de televisão do Brasil, do mundo e tal, falando sobre isso, e comecei a receber prêmios, comecei a ser convidado para palestras, para viajar, né, a primeira viagem que eu fui foi para São Paulo,
né? Eu fui em 2011, no ano seguinte da ocupação, em janeiro eu fui participar de um evento chamado Campus Party, em São Paulo, um evento de tecnologia, e palestrei para cerca de 3.000 pessoas no maior palco do evento, falando sobre como foi publicar em tempo real, usando a tecnologia, né, para falar sobre a situação da comunidade. E depois daquele dia, né, a minha vida mudou ainda mais, porque na plateia estavam pessoas de vários lugares. Eu fui convidado para participar de novela, como roteirista, como ator, como participação. Fui convidado para outras viagens, inclusive no ano seguinte eu fui para a Inglaterra, onde eu fui um dos 4 brasileiros a carregar a tocha olímpica dos Jogos de Londres, em 2012. E surgiram outros convites, né? Fui em 2013 para os Estados Unidos, participei de um intercâmbio de jornalismo comunitário em Nova York, através do consulado americano. Então eu comecei a ir viajar pelo mundo, né? Fui para a Inglaterra, fui para os Estados Unidos, Colômbia, fui para o México, fui para a Índia, fui para a África. Eu comecei a viajar pelo mundo contando essa história, né? De como um menino de 11 anos criou um jornal para a comunidade, aos 17 ficou conhecido, né, por narrar em tempo real a situação da comunidade. E de fato deu voz à comunidade, né? Deu voz à comunidade. Renê, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta com esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.